A respeito da justificação. Eita, pastor, você gostou desse negócio, né? Bom, você vai ficar expert em justificação. Mas eu quero que você fique expert no espírito, porque se for só na mente não resolve. Por isso que eu estou falando, e não fique pensando que eu estou repetindo, eu não estou repetindo as mesmas coisas. É porque esse assunto justificação, ele é muito amplo. É algo muito amplo que é a base, é a chave para vivermos um cristianismo ousado, um cristianismo, sabe, ali realmente como o Senhor quer que nós vivamos. Como eu te falei, se você entender por revelação, justificação, quando você vir orar aqui, ou quando você fizer a sua oração a Deus, você vai fazer com muito mais fé. Orar com a certeza de que eu sou justificado. Se eu sou justificado, eu posso entrar na presença do Senhor, eu vou te mostrar isso, eu posso estar diante dEle com ousadia, e eu posso pedir com a certeza que Ele vai me dar. Porque eu só não recebo se eu não creio. E o que me leva a não crer é o não saber que eu sou justificado. O que leva eu ter dúvidas de que Deus pode me abençoar é o fato de eu não entender que eu sou justificado. Que esse é um processo que aconteceu instantaneamente, no dia que eu fui salvo. O Senhor ali, me aperfeiçoou, o meu espírito nasceu de novo. Agora eu sou nova criatura, agora eu sou filho, deixei de ser réu, e agora eu sou absolvido, mas não sou absolvido, eu tenho muitos benefícios por ter sido justificado, e é sobre isso que eu vou falar nessa manhã, os privilégios da justificação. Vou te mostrar como você e eu somos privilegiados por ser justificados, por termos recebido a justificação. Por isso eu estou insistindo, estou batendo nesse assunto, para que você realmente, isso internalize, isso tome conta ali do seu espírito, do seu ser, você tenha revelação disso, e viva um cristianismo abundante, abençoado. Quando estiver doente, você vai ter fé para receber a cura. Quando estiver com problema financeiro, você vai ter fé para avançar e prosperar. Quando tiver um problema, seja lá de qual natureza for, você vai ter fé. Por quê? Porque você sabe, eu sou justo. Fui justificado. Não há nada que me impede de receber a minha bênção. Por quê? Porque eu sou filho. Porque Deus me ama. Porque Ele não olha para mim, mas vê o pecado. Ele olha para mim e vê Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1 e 2 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor por essa verdade. Sabe, queridos, se você parar para observar, você vai ver que nós somos especialistas em nos justificar, em nos explicar, dar satisfação quando erramos, quando falhamos. É difícil você ver alguém que não é expert nisso. A pessoa, ela erra, ela já começa a pensar na sua defesa. E ela faz defesas longas, com detalhes, com documentos, com áudios, para dizer, né, para tentar justificar o seu erro, a sua falha. Veja, nós aprendemos isso muito cedo. A criança ali, quando ela vê o vaso quebrado, ela derruba o vaso e quebra o vaso, e a mãe vem: quem fez isso? O cachorro nem estava dentro de casa, ele estava no quintal. Ele fala: foi o cachorro. Mas o Bidu não estava dentro de casa. Como que o Bidu? Foi o cachorro. Então veja, muito novo, aprende. Você vai ver que isso não é de agora, e não é de apenas crianças. Nós vamos ver isso na palavra de Deus, lá em Gênesis, lá no Éden. Quando Deus chega e pergunta para Adão: Adão, você comeu do fruto? O que Adão respondeu? A mulher que o Senhor me deu. Veja, ele conseguiu, né, negar o erro. Ele culpou Eva,
envolveu Deus na situação. Veja, fera. E a palavra diz, todos nós temos a natureza de Adão, todos nascem em Adão. Por isso que Cristo veio, porque Ele é o segundo Adão. Aquele que veio para estabelecer uma nova raça, de homens espirituais, mas por isso todo homem precisa nascer de novo, porque todo homem está em Adão, tem a natureza pecaminosa de Adão, e por isso é comum a pessoa se justificar, estar sempre ali na defensiva. Então, desde sempre, desde o pecado, desde a queda, o ser humano ele tenta explicar a culpa dele, transferir a responsabilidade para outros, tornar o pecado ali aceitável. Mas deixa eu te dizer, nessa manhã, diante de Deus, querido, o nosso problema não era falta de explicação, o nosso problema era culpa. Nós não precisávamos de um argumento melhor, nós precisávamos de um advogado perfeito, que assumisse a nossa condenação. Então preste atenção, justificação não é Deus fingir que nós não pecamos. Já falei isso, Deus não fica fingindo, agora eu estou fazendo, faz de conta que você não pecou, Diógenes. Eu estou fazendo de conta, viu? Mas eu sei que você pecou, tá? Mas vamos fingir que você não pecou. Não, Deus não está fazendo isso. A justificação é um ato legal e definitivo. O que aconteceu? Os nossos pecados são perdoados e a justiça de Cristo foi creditada a nós. Então veja, como que ela foi creditada a nós? Com base na vida, na morte e na ressurreição de Jesus. Então, preste atenção. Eu falei sobre isso e quero reforçar. Na santificação, Deus trabalha em nós progressivamente. Os irmãos entendem santificação? Santificação é a transformação da nossa alma. Ela vai se dar até a volta de Cristo. Até a glorificação, a nossa alma vai passar por processo de santificação. É o que nós chamamos de transformação da alma. Então, quanto mais rápido a minha alma é transformada, mais rápido eu acesso o nível, o estágio de maturidade e passo a desfrutar das bênçãos de Deus. Então, eu preciso dessa santificação acelerada. Quanto mais acelerada, melhor. Então, é Deus trabalhando em nós. É progressivo. Vai acontecendo paulatinamente. É algo que vai acontecendo pouco a pouco. Alguns são mais rápidos em ser transformados, outros são mais morosos, outros demoram mais. Mas preste atenção, na justificação, Deus ele já não é um processo progressivo, paulatino. Na justificação, Deus muda imediatamente a nossa posição. Quando eu fui justificado, a minha posição mudou na hora. Eu era pecador e agora eu sou justo. Eu estava condenado e agora eu sou absolvido. Estou absolvido, sou livre. Livre, por quê? Porque aconteceu a justificação. É como eu já disse, é como um estalar de dedos, é como o interruptor da lâmpada. Você bateu, ela já liga. É isso que aconteceu. Apertou o interruptor, a luz brilhou, a salvação aconteceu. E isso já mudou a sua posição. Agora, a santificação, ela vai acontecer. Por isso que você vai ver. Cada irmão tem um jeito. Você vê que tem irmão que é mais custoso. Tem irmão que é mais custoso? Goiano que entende essa língua, né? Custoso. Irmão que é complicado, que é difícil. Irmão que é carne de pescoço. Fala com ele, meu irmão é, oh, Jesus amado. Você fica com vontade de pegar essa carne de pescoço e chacoalhar, falar, que é isso, irmão? Você não converteu, não. Parece até que ele não converteu, mas não, é porque o processo de santificação na vida desse irmão ainda está muito devagarinho, está lentinho demais. Ele se expõe pouco à palavra, ele não é ensinável, ele ainda, sabe, é custoso. Eu gosto dessa palavra do goiano, custoso mesmo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Preste atenção, o apóstolo Paulo não diz, quando melhorarem, vocês terão paz. Veja, não tem nada a ver
a paz não tem nada a ver com a santificação, com o processo de transformação. Então ele está dizendo aqui, ó, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então não é quando eu melhorar que eu tenho paz com Deus. Eu tenho paz com Deus simplesmente porque Ele já me justificou. A justificação se deu. Está claro isso para os irmãos? Olha lá o texto de Romanos, que nós lemos, capítulo 5, verso 1 e 2. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver aqui algo muito precioso. Nós somos levados por 3 ambientes. E eu vou mostrar para você esses 3 ambientes. Começa no tribunal, depois para o trono e depois para a mesa do rei. Então, nesses 3 ambientes, a justificação faz com que eu seja abençoado. Eu vou ver o privilégio, por conta da justificação, nesses 3 ambientes. E eu quero mostrar para você aqui esses privilégios da justificação. O primeiro é que a justificação remove de nós a necessidade de nos explicar diante de Deus. E aí, para lá, vai com calma, para você já não pensar coisas erradas, não se precipite. Vamos junto aqui que você vai entender como que é essa questão de eu não ter que me explicar diante de Deus. Porque eu sei que pelo título você já pensou assim, quer dizer que eu não preciso falar dos meus erros. Não é isso. Não preciso confessar nada disso. A Bíblia manda confessar. Não é disso que eu estou falando. Então vamos lá, Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então preste atenção, antes de Cristo, nós estávamos separados por causa do quê? Do pecado. O pecado nos separava de Deus. E o que o pecado fazia? Gerava culpa. Não gerava, gera. Pecado gera culpa. A culpa exigia julgamento. E o julgamento produzia condenação. É assim que vive a pessoa que fica nesse ciclo. Pecado, culpa, condenação. Pecado, culpa, condenação. Pecado, culpa, condenação. E a pessoa nunca tem paz com Deus. Que miséria! Ele não tem coragem de pedir para Deus a cura, porque ele diz, não posso, porque eu pequei. Estou me sentindo culpado por isso. Logo estou debaixo de condenação. Deus não pode me curar. Veja, você está entendendo como o negócio é sério? Como a justificação é algo de extrema importância que você entenda e tenha revelação no seu espírito. Veja, era assim, mas o que aconteceu? Jesus entrou no circuito, Jesus entrou na história, e Ele resolveu o problema. Deus, Ele não escondeu o pecado debaixo do tapete, Ele não pegou o pecado meu e seu e jogou para debaixo do tapete, não. Se Deus apenas ignorasse o pecado, Ele deixaria de ser justo. Deus não ignorou o seu pecado, preste atenção, Deus não ignorou o meu e o seu pecado, de maneira alguma. Você está entendendo? O que Ele fez? Na cruz, Ele fez algo maior. Ele pagou a dívida. Ele pagou por mim, Ele pagou por você. A minha morte Ele sofreu na cruz. A minha condenação Ele sofreu na cruz. Preste atenção, Jesus não morreu para convencer Deus a abandonar a sua justiça. Pai, eu vou morrer na cruz, e aí o Senhor abandona a sua justiça. Não, não é isso. Ele morreu para satisfazer a justiça de Deus e manifestar o amor de Deus. Então na cruz o pecado foi condenado e a justiça foi satisfeita. Todo pecado foi condenado. Quando Deus nos declara justos, preste atenção, Ele não está sendo apenas misericordioso. Muitos pensam, Deus está sendo misericordioso. Sim, Ele está sendo, mas não apenas misericordioso, Ele também está sendo justo, em te declarar justo. Não é um absurdo, porque isso é uma manobra. É uma manobra que o judiciário está usando. Veja, nós vivemos num mundo em que ele é corrupto. E você e eu estamos cansados de ver manobras no judiciário, no legislativo,
Estamos vendo manobras, estamos vendo arbitrariedades o tempo inteiro. Juízes que deveriam ser imparciais, são parciais. Por quê? Porque são corruptos. Mas Deus não é um juiz corrupto, por isso Ele não pode dizer assim, ó, eu vou ter misericórdia de você, mas pera lá, e o meu pecado? Como é que fica? E a minha infração? Eu matei, eu roubei, eu menti, eu causei dano a alguém, eu fiz algo que é passível de punição, não pode ficar assim. Então Deus não fez vista grossa. O que Ele fez? Matou o filho dele lá na cruz. Ele nos substituiu. Eu vou pegar o Rafa, que era para estar na cruz, e eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o meu filho para morrer no lugar dele. E o meu filho morre no lugar do Rafa, e a justiça do meu filho eu vou colocar no Rafa. E o Rafa agora vai ser justo. Isso é justificação. Ele não tem mais pecado. Não foi só misericórdia, a justiça foi feita. Então a cruz, ela é a base legal da nossa justificação. Meu irmão, graça não significa que ninguém pagou. Lembre-se disso. Graça significa que Jesus pagou. É você que não pagou, eu que não paguei. Mas Jesus pagou um alto preço. Qual foi o preço? Do sangue sendo derramado na cruz, do corpo sendo dilacerado, ele sendo cuspido, humilhado, zombado na cruz, chicoteado. Tudo aquilo Ele sofreu por mim e por você, para pagar a nossa dívida. Aquilo ali foi o pagamento da minha e da sua dívida. Jesus pagou toda a dívida. Você pode dizer aleluia. Não há mais dívida, você não tem mais dívida diante de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha como é extraordinário, como isso é maravilhoso. Jesus não conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado como? Pegou o meu pecado e colocou sobre Cristo, e fulminou Ele na cruz. E aí Ele pegou a justiça de Cristo e colocou sobre mim. E agora eu fui feito, o que Paulo está dizendo? Justiça de Deus. Isso chama-se vicariedade, substituição. Essa é a grande troca da cruz. A nossa culpa foi colocada sobre Cristo, e a justiça de Cristo foi creditada a nós. Você não pode perder de vista isso, você não pode se esquecer disso. A minha condenação caiu sobre Ele, e a paz dele veio sobre mim. Isso me dá segurança. Oh, irmão, vou te dizer, hoje eu estava orando, meditando e lendo a palavra, estudando, para estar aqui com você nessa manhã, e o Espírito me tomou, e eu comecei ali, sabe, fui quebrantado diante do Senhor. Eu falei, meu Deus, isso é maravilhoso, eu posso pedir, e o Senhor vai me dar. Não há coisa, não há problema que eu tenha, que eu não chegue diante do Senhor, e o Senhor fale sim para mim, me cure, me sare, me abençoa, simplesmente porque houve essa substituição. Não pense que essa é uma mensagem qualquer, essa é a mensagem mais importante. O que você está comendo nesses dias, já tem 4 cultos, hoje é o 5º. Você está comendo comida da melhor qualidade. Essa comida é que vai levar você a vencer, a avançar, a ser um crente vencedor, um crente que não se curva diante das dificuldades, porque você sabe, o meu Deus vive, e Ele me ama, não há nada que me impeça de ser abençoado, porque eu sou dEle, eu sou completamente dEle, Ele é meu Pai, Ele é bom. Jesus não é só o advogado junto ao Pai, não, querido. Ele não é só o seu advogado, Ele também é o nosso substituto. Você sabe que um advogado normal defende no tribunal,
Mas Jesus não só nos defende nesse tribunal, Jesus fez mais. Ele defendeu e tomou o nosso lugar. Nenhum advogado faz isso, mas Jesus fez. O inocente assumiu a sentença dos culpados. Por isso o apóstolo Paulo pergunta, eu quero que você guarde isso de novo, Romanos 8, 33, 34, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? Você está entendendo? Isso é poderoso demais. Paulo não está perguntando quem vai falar do seu passado. Por que Paulo não está falando quem vai falar do seu passado, Brenda? Porque vão falar. Mas ele está dizendo quem tentará acusação. Pode acusar, mas não tem efeito. Mas pode falar do seu passado. Vão falar do seu passado. Vão falar, mas eu lembro você. Eu lembro de você lá na boate, lá dançava, ia até na boquinha da garrafa. Eu lembro de você com aquela sainha de abossaia. Eu lembro de você, como você se prostituía, como você bebia, como você era mentiroso. Vão falar do seu passado. Mas Paulo não está dizendo quem vai falar do seu passado. Ele diz quem tentará acusação contra os eleitos. Porque eles foram justificados, não tem mais como vocês serem condenados. A Suprema Corte é a Suprema Corte incorruptível, declarou você justo. É isso que aconteceu. Então pare de se importar com as pessoas se lembrando do seu passado, do diabo te acusando, a consciência reabrindo processos. Largue mão disso, ignore isso. A pergunta é: quem pode anular o veredito de Deus? Ninguém. Você é justo. Quando o juiz supremo declara alguém justificado, acredite, nenhum tribunal inferior reverte. Não pode. Você lembra, talvez, desse tipo de situação? Você já deve ter visto na televisão. Quando tem cadeia neles aqui, tem cadeia neles em Lucas? Só em Cuiabá, né? Mas aqui tem o Joatã, né? Aí o camarada acabou de matar. E aí tá lá com a polícia, saindo ou entrando na delegacia, o repórter fala: Joatã, fulano, por que você matou a Mariazinha daquela forma? E aí o que ele faz, esse criminoso? Ele fica em silêncio, fala assim: eu não vou dizer nada, fala com o meu advogado. Preste atenção, espiritualmente é assim. Quando o passado for usado contra você, querido, só diz assim, nada a declarar, fala com o meu advogado. Quando o diabo chegar para você e falar: você fez isso, você responde: é verdade, mas Jesus morreu por isso. Quando o diabo chegar e falar para você: você não merece, você diz: é verdade, por isso se chama graça. Quando o diabo vir falar para você: você deveria ser condenado, você diz: Jesus recebeu minha condenação na cruz, eu fui absolvido, eu fui declarado justo. Oh querido, essa é a nossa segurança, Cristo Jesus. A nossa segurança não está em provar que o acusador mente, porque muitas vezes ele está falando a verdade. Ele é o pai da mentira, mas às vezes o que ele está falando é verdade. Só que ele está falando do seu passado, antes de Cristo. Agora Cristo entrou no circuito. Então aquilo ali já não tem mais efeito. Aquilo não tem mais poder. Então a nossa segurança está em saber que Cristo pagou tudo com o sangue dele. A ressurreição é o recibo divino de que a dívida foi quitada. Está quitado. Sabe aquele boletão? Já viu que? Oh, é uma delícia, né? Eu parece que eu gosto desse negócio. Não gosto não, mas eu vivo com boleto de carro assim. Quando eu estou para quitar o meu carro, eu vou e troco aquele boletão de novo de 60 meses.
E aí quando ele vai chegando no fim, aí você paga a última parcela. Eita, eu escrevo grandão assim, ó, quitado. A sensação é maravilhosa. E é só um carro. Agora, está escrito quitado na sua vida. Você não deve nada. Essa tem que ser a sensação mais extraordinária do mundo para você. Não tem nada mais precioso que a sua dívida está paga. Nenhum pecado ficou para trás. Se um pecado ficasse sem julgamento, acredite, a obra de Deus não estaria completa. Mas a cruz pagou tudo. E qual que é o comprovante, pastor? A ressurreição. Ele ressuscitou, ele só ressuscitou porque a dívida foi paga, porque não tem mais nada para trás. Então, se Deus justificou você, pare, querido, de ser advogado de acusação contra si mesmo. Você não pode honrar a cruz e dizer que sua culpa é maior que o sangue de Jesus. Como que eu honro a cruz? Dizendo, eu sou justo, sou inocente. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus por isso? Então nós passamos pelo tribunal. Esse texto nos leva a passar pelo tribunal, mas eu passei com a certeza de que eu posso ter paz com Deus, porque eu fui perdoado, eu fui justificado. Eu não tenho mais culpa, mas tem um outro benefício. A justificação nos dá acesso ao trono da graça. Isso é maravilhoso. Paulo não para na paz, não, você tem paz, você passou no tribunal, foi absolvido, e agora você tem paz com Deus. Mas Paulo não fica ali apenas, não, ele diz que por meio de Jesus nós temos pleno acesso. Justificação não é só sair do tribunal sem condenação, é entrar na presença de Deus com liberdade. Romanos 5,2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Alguém pode pensar, pastor, Deus cancelou minha condenação, é melhor ficar longe para não errar de novo. Preste atenção, que ele disse, esse não é o evangelho. Deus não justificou você para te deixar no corredor, Ele abriu o caminho até a sua presença, ao trono da graça. Hebreus 4,16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aleluia, preste atenção, escute isso. O trono continua sendo trono, Deus continua santo e soberano. Sabe qual que é a diferença? É que por causa do sangue de Jesus, aquele trono de julgamento se tornou trono de graça para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse mesmo trono de graça, para mim e para você, é de condenação para aquele que não nasceu de novo. Mas para mim e para você não, por quê? Porque nós somos justificados. Nós recebemos esse presente, nós aceitamos, nós cremos que o Senhor morreu na cruz por nós e nós recebemos esse presente. Por isso, nós não chegamos com medo, nós chegamos com ousadia na presença de Deus. E por que nós temos essa ousadia? Por causa da justificação. Eu não chego mais com medo de morrer, porque às vezes não faz muito sentido para você, porque você ainda não conhece a palavra de Deus, como ela nos ensina. Mas o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos para fazer a expiação pelos pecados da nação, uma vez por ano. E aí quando ele entrava lá, o que acontece? Se Deus aceitasse o sacrifício, a nação era perdoada, era justificada. Mas se Deus não aceitasse o sacrifício, além da nação não ser perdoada, o sumo sacerdote era fulminado, morria ali na hora, Deus o matava. Você entende a expressão? Chegar com ousadia ao trono da graça, confiadamente. Por que eu chego confiadamente? Por causa da graça.
E eu não mereço, não tem a ver comigo, mas alguém pagou, e esse alguém é Jesus, por isso eu chego confiadamente, por isso eu não tenho medo, esse medo se esvaiu, porque eu já fui justificado, eu não preciso mais ficar pensando que Deus vai me matar, porque não vai, porque Ele aceitou o sacrifício, com uma diferença, aquele sacrifício quando Ele aceitava, durava por 1 ano, esse sacrifício é para sempre. Lembra? De uma vez por todas. Guarde isso. Tudo isso nós estamos ouvindo nesses dias. É daí que vem a nossa ousadia. Por causa desse sacrifício. Não está, olha, nossa confiança não está. Porque essa semana eu orei muito, eu jejuei, e agora essa semana de consagração, você fica todo cheio de confiança, aí você fala, agora pode vir Satanás, e aí você dá rabo de arraia, você sabe, vira pirueta, você, olha, fica valente com o diabo, fala, nossa irmão, quanta ousadia, aí você pensa que é por causa do sacrifício de Jesus, não, é porque eu jejuei, pastor, estou de jejum, pastor, estou lendo a Bíblia essa semana como nunca li na minha vida, eita, eu estou orando que assim, minha boca sozinha está falando, de tanto que eu orei. Aí ele fica valente com o diabo, mas no dia que ele não ora, ele fica assim, igual um rato com medo do gato. Ele fica todo assustado, porque ele fala, não orei, eu não li a Bíblia, ai meu Deus, o diabo vai me pegar, na qualquer esquina dessa ele me pega. Eu vou cruzar aqui, o semáforo, vai vir um cara e vai bater em mim, o diabo vai fazer essa. Para com essa conversa. A sua ousadia não é porque você jejuou, porque você orou, porque é semana de consagração. A sua ousadia é também quando aconteceu naquele dia de você não ter feito o que você deveria fazer. Você não fez o seu devocional. Continue com a ousadia, porque não é pelo que você fez, é pelo que Cristo fez. Continue declarando o amor de Deus sobre você. E isso vai fazer com que você queira mais de Deus, queira mais do Senhor, mais da presença dEle, mais da palavra dEle. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então é a cruz que nos tornou justos, para entrarmos com ousadia e encontrarmos graça. Nós não vamos encontrar julgamento, amém? Entenda isso. Filho não protocola requerimento para falar com o pai. Já viu filho fazendo isso? Protocolando requerimento para falar com o pai? Pode passar aí, que se eu não falar, ele não vai passar esse PowerPoint. Passa para nós, por favor. Olha lá, ó, protocolinho, ó. Crianças, já viu criança chegando, excelentíssimo Senhor meu Pai, venho requerer uma moeda para tomar um sorvete. É assim que uma criança faz? Como é que ela faz? Pai, me dá dinheiro para o sorvete? É ou não é? É bem simples assim. Aí você fala, pastor, isso é falta de reverência. Deixa eu te dizer, isso não é falta de reverência nem de respeito, isso é consciência de relacionamento. Ele é meu pai. Vou chegar, ó Deus dos mais altos pínculos, ó Senhor meritíssimo, excelentíssimo. Oh, não, pai, papai. Jesus ensinou a gente a orar assim. Ó excelentíssimo Senhor das montanhas, das mais altas montanhas, que nem as águias chegam lá. É assim que o Senhor nos ensinou? Não, Jesus nos ensinou a orar simples. Diga assim, ó, Pai Nosso. Você cantou agorinha. O Pai Nosso ele ensinou. Pai Nosso é meu pai. E pai, eu chego, pai, dá um trocado aí pro sorvete. É meu pai. É assim que Deus quer que você se relacione com Ele. Para com essa conversa. Isso é religiosidade. Tem que ter pose. Tem que ter uma pose. Sem essa pose é irreverência. Que é isso, pastor? Eu nem vou entrar nesse detalhe. Se eu entrar, irmão, você não sabe Ixi, é cada presepada. Pare de mendigar a Deus. Sabe o que é mendigar? É convencer alguém que pode te ajudar, mas não quer. Aí você fica, dá para mim, por favor. Pode ver que o mendigo ele fica insistindo. Você não quer, mas ele fica insistindo. Pare de mendigar a Deus.
Ore ao seu Pai. Quando eu oro ao meu Pai, eu estou dizendo: Senhor, o Senhor é meu Deus, é meu Pai, eu confio na tua bondade, eu confio na tua sabedoria, eu confio que o Senhor é meu Pai e tem o melhor para mim. E aí eu posso pedir cura, eu posso pedir provisão, eu posso pedir sabedoria, eu posso pedir livramento, e eu tenho certeza que Ele vai me dar. Mas nós não precisamos fazer personagem humilhado para despertar compaixão. Não, querido. Deus já provou a bondade dele na cruz. Romanos 8,32 de novo: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha o mix de textos que você está, a porção, eu prefiro porção, de textos e de verdades poderosas a respeito da justificação que o Senhor está nos dando nessa manhã. Olha isso aqui, quantas vezes nós vemos esse texto, mas nós nos esquecemos. Qual que é a lógica aqui desse texto? Se Deus entregou o maior, quem que é o maior? Jesus. Você acha que Ele vai negar o menor para você? Quem que é o menor? Qualquer outra coisa. O carro que você está pedindo para Deus, o emprego, a geladeira, casa própria, o emprego, a promoção. Ele deu o maior. Você acha que Ele vai negar o menor? Faz sentido? Preste atenção, o texto está dizendo: porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Então pare de ficar, pedindo para Deus, como se você precisasse insistir e convencê-lo. Não, você não tem que convencer a Deus, não precisa. Cristo já fez o que era necessário para que o Pai nos abençoasse. Eu só preciso crer. Acredite, a fé não cria a graça, a fé recebe. A mão vazia não produz o presente, ele só recebe. Só fala: Pai, eu quero, o Senhor tem para mim, já está garantido. Na cruz o Senhor já conquistou. Então, entre no trono, não porque sua semana foi perfeita, entre porque o sangue é perfeito. Não porque sua oração é bonita, mas porque o sumo sacerdote é perfeito. Não porque você nunca falhou, porque Jesus nunca falhou. E assim, você e eu somos abençoados. Você pode dizer amém? Amém. Mas o terceiro e último benefício dessa justificação é que ela nos garante um lugar à mesa com o rei, na mesa dele. Aqui está o ponto mais alto. Veja, primeiro, passo pelo tribunal e estou em paz com Deus porque eu fui absolvido, fui perdoado. Isso não é o bastante para Cristo. Ele vai e nos leva ao trono da graça. Eu entro com ousadia, não estou mais com medo de morrer, não estou mais com medo de ser fulminado, mesmo quando eu não me comportei como eu deveria, não fiz como eu deveria fazer, mas eu não entro mais com medo. Mas como se não bastasse, o Senhor fala: não, mas tenho mais para você. A justificação é além, tem uma mesa farta, e eu quero que você se sente comigo nessa mesa. E o seu lugar nessa mesa é permanente, é para sempre. Não é você que chega como é que diz? O entrão. Você não é penetra, você foi convidado. O Pai te convidou. Então, isso aqui é poderoso. A justificação não só te tirou do banco dos réus, não só nos deu acesso ao salão, meu irmão, ela nos garante lugar permanente nessa mesa. Ser absolvido é bom demais. Ser recebido na presença do rei é muito melhor, é extraordinário. Mas Deus não parou por ali, Ele nos recebeu como filhos. 1 João 3,1, olha o que o apóstolo João diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E aí ele pega, olha lá, e de fato, somos filhos de Deus. Uau, isso não é extraordinário?
A palavra, o evangelho não é para dar dúvida, deixar dúvida. O evangelho vem para fazer afirmações. Você é filho, você é salvo, você é abençoado, você é curado, você é liberto, não é assim, ó, será, não tem será. O evangelho não é será, na lei tem serás. Talvez, na lei. Porque na lei é condicional, mas na graça é incondicional. Apesar de mim, o Senhor faz. Apesar de mim, a bênção do Senhor se manifesta. Porque não tem a ver com o que eu faço, mas tem a ver com o que Cristo já fez. Isso é extraordinário. É isso que aconteceu. A justificação mudou o seu registro no tribunal, irmão. A adoção mudou a sua posição na casa. Deus não só cancelou a condenação, Ele nos recebeu na família. Nós não fomos apenas soltos da prisão, nós recebemos acesso à casa do Pai. Nós não ficamos do lado de fora agradecendo, nós fomos levados para dentro e ganhamos lugar na mesa. Olha para esse texto de João, que nós acabamos de ler. O apóstolo João parece que ele está sem palavras. Ele está extasiado, ele está maravilhado. Aí ele diz assim, ó, vede que grande amor. Em outras palavras, ele está dizendo assim, ó, é um convite, parem, olhem, parem e olhem. Isso é um negócio maravilhoso. Nós estávamos separados, agora somos chamados filhos. Nós que tínhamos culpa, agora carregamos o nome da família. Estávamos condenados, agora chamamos Deus de Pai. E aí o apóstolo João completa. E de fato, somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Essa é a verdade. Sabe o que eu olho? Às vezes eu olho que às vezes até ímpio às vezes tem mais ousadia para falar isso do que crente. Tem que falar, você é filho de Deus. Aí se ele está debaixo de condenação, ele fala, estou me esforçando. Aí você vê o ímpio, você vê bandidos, corruptos, fala assim, eu também sou filho de Deus. O cara, bandido, criminoso, ele fala, eu sou filho de Deus. Aí o crente está lá, servindo a Deus, tal. Só que debaixo de culpa, ele serve a Deus sem revelação da justificação. Ele fala, eu estou me esforçando, vou chegar lá. É mesmo, você vai. Tem então processo para ser filho. Eu fico pensando quanta incoerência. Processo para ser filho. Eu pensava que nasceu, filho é filho para sempre. Até na lógica humana, nasceu é filho, é ou não é? Ou tem meio filho? Não, eu sou meio filho daquele cara lá. Como é que é meio filho? Nem por inseminação artificial isso é possível. Não vou entrar mais nesse detalhe. Irmão, você percebe quando... Aí você vai ouvindo, aí você fala, meu Deus, como é tão claro essa questão. Claro, está ficando, mas acredite. Querido, não é assim na cabeça da maior parte dos crentes. Não é. Talvez você que está aqui ainda está relutando. Pastor, mas às vezes você veio de um ensino legalista, você fala, não, isso é bom demais para ser verdade, tem uma pegadinha, tem uma letra miúda em algum lugar. Tem não. É bom demais para ser verdade, e é verdade. Isso aqui não é figura de linguagem não, que nós somos filhos de Deus. Em Cristo verdadeiramente nós somos filhos. A justificação resolveu a culpa. A adoção definiu o lugar. O juiz que declarou justos é o Pai que recebeu a gente em casa. Preste atenção, você e eu não somos cachorrinhos esperando migalhas. Mateus, capítulo 15, verso 27, conta a história da mulher cananeia. E o que essa mulher ela fala para Jesus, quando ela está pedindo pela cura da filha? E Jesus diz que não é bom tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos. Olha a resposta dessa mulher.
Sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus ficou admirado com a fé daquela cananeia. Por quê? Porque ela estava crendo que apenas a migalha era o bastante para a filha dela ser curada. Aí tem filho que tem o pão inteiro e ele ainda não acredita. Aquela mulher, só a migalha, fala assim, só a migalha, minha filha é curada. Deixa eu te contar, você não tem a migalha, você não está debaixo da mesa, você está sentado na mesa, você tem o pão inteiro. Tá o pão inteiro, você pega ali e come do pão, meu irmão, se deleita, desfruta, receba a cura do Senhor, receba a vida de Deus. Você tem tudo do Senhor. Aquela mulher tinha só a migalha, e ela disse que era o bastante, e foi mesmo. Milagre aconteceu. Você não é cachorrinho, você é filha sentada à mesa. Ô meu irmão, para de ser esse crente que ora debaixo da mesa. Para de ser esse crente que ora debaixo da mesa. Deus, sobrou alguma coisa para mim? Uma migalha de cura? Uma migalha de provisão? Ô meu irmão, essa não é a linguagem de quem entendeu a justificação. Deus não te colocou debaixo da mesa, Ele preparou para você uma cadeira. Você não precisa esperar que algo caia. Você foi convidado para comer o pão. Você não entrou escondido, você foi chamado pelo Pai. Você não vive de sobras, você foi recebido como herdeiro. Gálatas 3,26, o apóstolo Paulo diz: pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, o filho não fica longe torcendo para sobrar algo. Será que vai sobrar algo? Não, ele sabe que tem lugar reservado para ele na mesa. Filho não pede como estranho, ele se assenta porque ele sabe que ele pertence àquela família. Então essa é a verdade do Evangelho. Nós recebemos privilégios baseados na obra de Cristo. Não somos filhos porque somos perfeitos, estamos sendo transformados porque fomos recebidos como filhos. Somos filhos, guarde isso. Todos os domingos, uma vez por mês, o primeiro domingo do mês, nós celebramos a ceia do Senhor. E a mesa da ceia é para quem? Para os filhos. Quando você participa da ceia, você não busca migalhas. Tem o pão e tem o cálice. E tem o seu lugarzinho reservado. É ou não é? Como é que acontece? Sai aqui, cada um recebendo o pão e o cálice. Por quê? Você é filho. Seu lugarzinho está reservado. Pode vir para a ceia e vem comer do pão, vem tomar do cálice, porque o Senhor garantiu isso para mim e para você. E isso fala de algo poderoso. Jesus tomou o pão e disse: este é o meu corpo, dado por vocês. Ele tomou o cálice e diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então preste atenção, a ceia está anunciando que nossa filiação custou o corpo e o sangue de Jesus. O Filho eterno foi entregue para que pecadores fossem recebidos como filhos. Você pode dizer amém? Na cruz, meu irmão, Jesus foi tratado como culpado para que fôssemos declarados justos. Ele experimentou rejeição para que fôssemos recebidos. Ele foi levado para fora para que nós entrássemos. Ele foi despido para que nós recebêssemos a melhor roupa. As mãos de Jesus foram perfuradas para que o anel da filiação fosse colocado em nós. Ele provou a amargura da cruz para que participássemos do banquete da graça. Você pode dizer amém? A cruz não só salvou você e eu do inferno, ela nos levou de volta para casa. Você é filho. Há uma eternidade te esperando. Antes dessa eternidade, o Senhor quer que você viva com revelação dessa verdade, para que você possa reinar com Ele no milênio. Nós vamos encerrar essa reunião como nós começamos, lendo Romanos capítulo 5, verso 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Obtivemos
igualmente, acesso a esta graça na qual estamos firmes. Esse é o caminho. Paulo mostrou todo o caminho. Esse é o veredito do tribunal. Temos paz com Deus. É o fim da acusação. Obtivemos acesso. É a porta aberta diante do trono. A justificação mudou tudo. No tribunal agora, você não precisa se explicar. Diante do trono você não precisa mendigar. À mesa não precisamos provar que pertencemos. Você pode dizer amém? Se você era alguém que se sentia estranho na casa de Deus por anos, hoje a mesa diz: existe um lugar reservado para você. Eu sei, tem muitos irmãos que, apesar de filhos, têm se sentido um estranho. Eu ouço às vezes irmãos dizendo: eu estou me sentindo estranho, parece que é só ausência da revelação da justificação. Hoje a mesa está dizendo: tem um lugar reservado para você. Assente-se e coma, beba, alegre-se. Você é filho, você faz parte da família. Você pode dizer aleluia? Fique de pé onde você está. Louvado seja o Senhor. Que essa verdade possa queimar no seu coração. Que você não aceite a condenação do inferno. As mentiras que o diabo lança na sua mente. Quando você erra, quando você falha. Ah, pastor, crente não pode errar. Quem falou? Você não foi glorificado ainda? Essa carne ainda nós não deixamos ela. Enquanto tem essa carne, ainda eu estou sujeito a erros. Mas me entenda bem, sujeito a erros não significa viver no pecado. Não, não. Você não vive no pecado, sabe por quê? Você morreu para ele. Amém? Quando eu falo errar, não é praticar o pecado. Em algum momento você erra. É ou não é? Isso não muda a sua filiação. Meus filhos erram, mas não deixam de ser meus filhos. Você acha que porque você erra, você deixou de ser filho de Deus? Não faz sentido. Eu que sou mau, aceito meu filho, mesmo depois que ele erra. Você imagina Deus que é bom, você acha que ele vai falar: não, pera lá, Vitória, você passou da conta. A partir de hoje eu não quero mais ser seu pai. Procura outro pai. Oh, querido, para de chamar Deus de doido. Para de chamar Deus de doido. Eu estou pintando a cores fortes, sabe por quê? Porque sem perceber, às vezes você chama ele de doido. Porque um dia Deus é seu pai, outro dia ele não é mais. Deus fala: mas pera lá, nem os homens que são doidos faz isso. Nem homem que tem cada loucura faz isso com o seu filho. Não, esse é meu filho. Nada pode te separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a altura, nem a profundidade. Ah, Deus. Oh, Jesus, medita nisso, querido, medita nisso. De noite, isso é chave. Isso é chave para você viver com confiança. Isso é chave para você viver seguro. Para você saber que não há nada que o diabo lance contra você que tem efeito e poder o bastante para te derrubar, para te fazer retroceder e desistir. Nada. Só você mesmo pode fazer isso. Não crendo em Deus, não crendo no amor dele, mas diante de tantas evidências, diante de tantas verdades da palavra, você não pode recuar, você não pode retroceder. Você foi comprado. Você foi comprado pelo sangue mais precioso, mais puro. Não tem como ser mais puro, ou é puro ou não é. Mas o único sangue puro, não existe outro sangue puro.
Só Ele. Você foi comprado por esse sangue. Vamos cantar uma canção que fala dessa verdade ou algo parecido? Vamos adorar o Senhor, encerrando a nossa manhã, nossa reunião. Aleluia. Oh, que o seu coração seja cheio desse amor. Que essa graça inunde o seu ser, meu irmão. Deus quer que você viva em paz. Você não deve mais nada. A dívida foi paga. Como Queira manache. minha gratidão. Oh, Espírito de Deus. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas é solidão. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, há uma ação, me enviei aqui em adoração. Em resposta a ti, há uma ação, me rendei aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que é fôlego nesses pulmões. Vamos louvar ao Senhor.
Diga isso, querido, com toda a intensidade do seu ser. Sei que é simples para o rei, de um coração cantando. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você foi abençoado nessa manhã? Se você foi abençoado, erga suas duas mãos para o alto e bem forte diga graças a Deus. Estenda suas mãos como quem recebe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora e infinita de nosso Senhor Jesus Cristo, a unção e a comunhão do Santo Espírito seja sobre você, a sua casa, o seu trabalho, e a sua semana seja uma semana abundante, abençoada, de favor multiplicado, em nome de Jesus. Quem crê e concorda, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Dê um abraço nesse irmão que está aí do seu lado, cumprimente ele com a paz. Deus te abençoe e tenha um resto de domingo abençoado, querido. Até amanhã, na nossa oração.